Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, geriatra, lá da página do Instagram Geriatria com Miola, e agora vamos fazer o nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Se você já me conhece e gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir os vídeos, comentar, ativar as notificações e enviar para alguém que você acredita que possa ser beneficiado do nosso conteúdo. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que é demência. Num primeiro momento, pode ser que você acredite que esse seja um conteúdo muito simplório, que você já sabe o que é demência, mas preste atenção. Pode ser que talvez você esteja um pouco enganado a respeito dessas definições. Nesses primeiros vídeos, nosso objetivo é formar uma base muito sólida sobre os conceitos das síndromes demenciais, para que aí juntos a gente possa construir um conteúdo mais específico nos próximos vídeos. Então, te asseguro, fique aqui até o final que com certeza você vai aprender coisas novas e melhorar o teu conceito sobre demência se você já sabe mais ou menos. Bom, mas então, demência, o que é demência? Demência, eu gosto de falar lá no Instagram que demência é só um nome, né? É um termo guarda-chuva e que dentro dele a gente tem vários sobrenomes, né? A gente tem várias outras doenças que se encaixam dentro de demência. Ou seja, demência na doença de Alzheimer, demência por corpus de Levy, demência vascular, demência frontotemporal, ou seja, demência é só um termo genérico para várias outras doenças. É como se eu falasse que o meu paciente tem câncer, mas eu sei, ok, mas qual câncer ele tem? O câncer no esôfago, no estômago, no pulmão? Então, demência é a mesma coisa, é um termo genérico. Ah, meu paciente tem demência, mas qual demência ele tem? É muito comum a gente encontrar, às vezes no consultório, exibir pacientes, né? Que a gente pede, tá, mas que doenças o senhor tem, né? Ah, eu tenho demência. Ou o familiar fala, ele tem demência. Tá, mas qual demência? E o paciente não saber responder, né? Então é muito importante que a gente consiga caracterizar qual o tipo de demência, mas também entender qual é a definição de demência. Outro tipo de demência muito comum no consultório é, e aí, mas quais doenças você tem? Eu tenho demência senil. Vejam vocês que eu não falei de demência senil em nenhum momento. Por quê? Porque eu não falei de demência senil? Porque ela não existe, né, pessoal? Então, demência senil não existe. Esquecer com a idade a ponto de caracterizar uma síndrome demencial, que é o que eu vou ensinar vocês a caracterizar hoje, não é normal da idade. Então, sempre que eu tiver caracterizar um diagnóstico de demência, isso é sempre patológico e vai ter que vir com um sobrenome. Eu vou ter que dizer qual o tipo de demência eu estou falando, certo? Então, para começar, o primeiro critério para ter um paciente com demência é eu ter um declínio cognitivo. Mas para falar de declínio cognitivo, eu quero lembrar com vocês do caso do Bruce Willis, que há mais ou menos 1 ano e meio por aí, se começou a veicular na mídia que o Bruce Willis teria um problema na linguagem e assim estaria com demência ou uma afasia, né? E aí agora, mais recentemente, alguns meses atrás, se falou que o Bruce Willis fechou um diagnóstico de demência frontotemporal. Mas por que eu lembro do Bruce Willis? Porque o Bruce Willis tinha um declínio cognitivo na área da cognição da linguagem. Então é para lembrar que demência não é só perda da memória e do aprendizado, que é o que a gente está mais comumente, né, acostumado com o déficit cognitivo da doença de Alzheimer, né? Então, muitas vezes parece que demência é perda da memória, mas não. Demência é uma perda, um declínio cognitivo acentuado em alguma das áreas da cognição. E quais são elas? Bom, temos 6 áreas da cognição que a gente vai avaliar. Memória e aprendizado, né? Então, é essa classicamente alterada na doença de Alzheimer. Atenção, que está bastante acometida em pacientes com corpus de Levy ou vascular. Comportamento, que é uma alteração inicial, principalmente da demência frontotemporal. Linguagem, né, que é essa questão das afasias, né, que como o caso do Bruce Willis, que depois podem vir a evoluir para uma demência frontotemporal ou, em alguns casos, para a doença de Alzheimer. Função executiva, que também acomete fases iniciais do paciente com Alzheimer e Levy. E a percepção motora. Então, quando eu tenho um declínio cognitivo em alguma dessas 6 áreas, eu posso estar diante de um paciente com demência. Mas o que mais eu vou precisar para fechar esse diagnóstico?
Primeiro, eu preciso que esse declínio cognitivo ele seja pior ou tenha piorado muito, né, significativamente, com relação ao estado de base do paciente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes alguns pacientes, às vezes por comorbidades, às vezes por carga genética, podem ter alguma alteração em alguma área da cognição, né? E isso já vem com eles há muito tempo. Isso não quer dizer que eles tenham demência. Para eu configurar que eles tenham demência, eu tenho que ter tido uma piora nesse declínio cognitivo significativa nas últimas semanas ou meses. Então, toda vez que eu tiver diante disso, uma piora significativa de um declínio cognitivo em uma daquelas 6 áreas que eu citei, aí sim eu posso estar diante de um paciente com demência. Beleza? Aproveita já, se você está vendo aqui o nosso vídeo, e comenta, faz aqui nos comentários o comentário se você identificou qual foi a primeira área da cognição que o seu paciente, né, que você cuida, ou o seu familiar, ou alguns dos seus pacientes que você trata, teve né, lá na fase inicial. Então, lembrando dessas áreas da cognição: memória e aprendizado, linguagem, atenção, comportamento, função executiva e atividade perceptivo-motora. Então, lembrem-se que na fase inicial, cada uma das demências geralmente vai pegar uma dessas áreas da cognição. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer inicialmente pega geralmente mais memória e aprendizado, um pouco de função executiva ali na fase inicial. A demência frontotemporal, principalmente a questão de comportamento ali na fase inicial, né? Conforme as demências vão evoluindo em fases mais moderadas e depois avançadas, elas vão começando a acometer as outras áreas da cognição, e em fases mais avançadas o paciente já vai ter praticamente todas as áreas acometidas. Mas esse acometimento inicial em uma dessas áreas é que nos ajuda muito a diferenciar na clínica, né, entre qual é o sobrenome da síndrome demencial que o meu paciente tem. Beleza? Então aqui fechamos o primeiro critério, que é um declínio cognitivo acentuado pior que o basal do paciente em uma das 6 áreas da cognição. Ok? Beleza. Então a gente vai para o segundo critério. O segundo critério é que esse declínio cognitivo tenha um impacto nas atividades instrumentais de vida diária do paciente. Ou seja, o declínio cognitivo é importante o suficiente para fazer com que o paciente não consiga mais executar suas atividades de vida diária, né? Ou seja, antes ele cozinhava, cuidava da casa toda, tomava seus remédios sozinhos, cuidava das suas finanças, e agora, por causa do problema na memória, do déficit cognitivo na memória, ele não consegue mais lembrar de tomar os remédios e está tomando os remédios de forma errada. Isso é um impacto na atividade de vida diária, e aí sim eu poderia considerar esse como sendo um caso de demência. Por exemplo, vamos lembrar de novo do caso do Bruce Willis. O Bruce Willis teve um impacto na linguagem, e por causa desse impacto ele não conseguia mais desenvolver as atividades instrumentais de vida diária dele. Ele tinha um impacto importante na área da cognição da linguagem. Então aqui eu estava diante de uma doença que podia sugerir uma demência, certo? Antes o meu paciente cozinhava super bem, né? Era sempre fazia refeições muito boas, e agora ele não consegue mais cozinhar, porque ele não tem mais a função executiva e a memória já não consegue mais ajudar ele a desenvolver essa atividade. Esse é um impacto nas atividades instrumentais de vida diária que, né, configura sim aqui, talvez, que o paciente possa ter demência. Por que esse aspecto é tão importante? A gente vai falar de uma outra doença, né, mas na realidade um estágio pré-demencial, que é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. O que é isso? O paciente tem um declínio cognitivo da mesma forma, pior que o seu estado de base, em uma daquelas áreas da cognição, mas esse declínio cognitivo ainda não interfere nas atividades do paciente. Ou seja, apesar dele ter um declínio pior em relação ao seu estado de base de algumas áreas da cognição, ele ainda consegue realizar todas as suas atividades
de uma forma normal. Óbvio que muitas vezes adaptado, né? Então, agora ele tem um esquecimento, né? Uma perda objetiva de memória, então ele precisa, às vezes, anotar mais, né? Precisa fazer mais listas, fazer coisas que possam lhe ajudar a lembrar, usar o alarme do celular para lembrar dos remédios, né? Adaptar algumas das suas atividades para que ele não esqueça, mas ele ainda consegue fazer tudo o que ele fazia antes sozinho, mesmo tendo uma perda objetiva de memória, aqui no caso, né? Uma perda da cognição na área da memória. Então, essa questão de interferência nas atividades instrumentais de vida diária, ela é essencial, é um ponto nevrálgico para a gente fechar o diagnóstico de demência, certo? Porque se eu não tiver uma alteração nas minhas atividades instrumentais de vida diária e mesmo assim tiver um declínio cognitivo, então provavelmente eu ainda estou diante de um paciente com comprometimento cognitivo leve e não em fase de demência. É a partir do momento em que essa alteração começa a atingir as atividades de vida do paciente que sim eu posso dizer que esse paciente está com uma síndrome demencial. Beleza? Então agora já falamos de 2 critérios importantíssimos. Eu preciso desses 2 critérios para poder dizer que o meu paciente tem demência. Então, número 1, declínio cognitivo, que é pior, significativamente pior que o estado de base do paciente em uma das 6 áreas da cognição. Lembram das 6 áreas da cognição? Memória e aprendizado, atenção, linguagem, função executiva, comportamento e atividade perceptivo-motora. Vejam como eu já repeti umas 3 vezes isso, porque isso é muito importante, tá? É uma coisa que muitas vezes confunde, inclusive médicos na prática, e faz com que às vezes eles não consigam perceber algumas síndromes demenciais que não Alzheimer. Por quê? Porque elas afetam áreas da cognição que não memória e aprendizado, e ele acaba esquecendo de avaliar essas outras áreas, né? Então, já dois itens, né? Declínio cognitivo e que impacta nas atividades de vida diária do paciente, fazendo com que ele não consiga mais executá-las da maneira como ele fazia antes. Então, eu tendo esses 2 critérios, existe uma possibilidade bastante razoável que eu esteja diante de um paciente com uma síndrome demencial. Porém, contudo, costumamos falar que a doença de Alzheimer, né, assim como as demências, elas são diagnósticos de exclusão. Por quê? Eu preciso excluir outras doenças que podem estar simulando uma síndrome demencial ou alterando, né, de alguma forma a cognição do paciente. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar descartar é delirium, né? Não sei se todos vocês aqui estão acostumados com o conceito de delirium, né? Mas a gente vai fazer um vídeo específico sobre delirium para poder explicar direitinho o que é isso para vocês, tá? Mas a gente precisa descartar delirium. Delirium é uma alteração geralmente aguda do nível de consciência, né? E que essa alteração aguda pode confundir e levar o paciente a ter um declínio cognitivo. Geralmente o delirium está relacionado a uma doença orgânica, né? Então, o que pode acontecer com os idosos desenvolver delírio? Desde infecção, distúrbios hidroeletrolíticos, né? Sódio, né? Ureia aumentada, insuficiência renal, desidratação, própria constipação ou dor podem levar um idoso a desenvolver um quadro de delírio, que é uma alteração aguda do nível de consciência. Então, essa é a primeira diferença muito importante. O delírio costuma ser agudo, ou seja, uma alteração de dias a semanas no máximo, enquanto as demências já têm sintomas há muito tempo, certo? Vou contar uma história para vocês, que não faz muito tempo que eu tive no consultório, né? Um conhecido me ligou e falou: doutor, eu tenho aqui meu familiar, ele estava bem até uma semana atrás e de repente ele começou a ter perda de memória e vai piorando, e agora ele tá com essa perda de memória, não lembra mais de ninguém e eu quero que o senhor faça uma avaliação. Falei, claro, leva ele lá no consultório que a gente vai ver. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção já na história foi, uma semana. Isso não parece ser uma demência, né? Algo tem de estranho nessa história. Mas ok, recebi a paciente, conversei com ela,
ela tinha uma perda cognitiva, um declínio cognitivo realmente, uma perda da memória ali na avaliação, mas tinha essa história extremamente curta, de acordo com a família, que uma semana atrás ela estava bem. Mas isso me chamou muito a atenção. Eu falei, isso não tem cara de ser uma síndrome demencial e provavelmente é alguma outra coisa. Falei com uma família e falei, olha, vamos fazer alguns exames de urgência e uma ressonância magnética de crânio para a gente avaliar essa paciente. E no final o que aconteceu? Ela fez a ressonância e a ressonância mostrou que ela tinha um tumor no sistema nervoso central, né? Então ela tinha um tumor na cabeça que foi crescendo devagarinho e em algum momento começou a dar esses sintomas super rápidos. Então, o que me fez no primeiro momento pensar que aquilo não era uma síndrome demencial? Né? Essa alteração aguda do nível de consciência. Então a primeira coisa que eu pensei é, esse paciente está em delírio, né? Ela não é um declínio cognitivo né, que justifique uma síndrome demencial. Então vejam que descartar delírio é extremamente importante, né? E nesses casos, né, a gente, claro, com um pouco mais de experiência, na hora já pensou que poderia ser algo diferente, né? E foi atrás de descartar isso. Infelizmente, acabou sendo um diagnóstico que foi ruim naquele caso, mas que era mais compatível com a história clínica da paciente. Esse também é um dos motivos, isso é muito importante a gente comentar nesse caso, que faz com que a gente não costume, né, avaliar pacientes no ambiente intra-hospitalar, internados, para fechar diagnóstico de demência, né? Por quê? Porque o ambiente intra-hospitalar é um lugar onde os idosos muito comumente costumam fazer delírio, né? Pela internação, infecção, insuficiência renal, todos os distúrbios que podem estar cometendo, ou mesmo só pelo fato deles não estarem em casa, estarem no hospital, é muito comum que os pacientes tenham uma alteração na cognição e que estejam em delírio, né, numa internação. Por isso que a gente não costuma fazer avaliação de síndrome demencial em pacientes internados. Por quê? Porque a gente não consegue tirar esse critério de exclusão que é o delírio, a gente não consegue dizer que eles não estão em delírio muitas vezes, né? Então, por isso a gente prefere que o paciente tenha alta e fazer essa avaliação posteriormente no consultório com mais calma, né? Então, assim, a gente tem o nosso terceiro critério, bastante importante. Então, o primeiro, né, declínio cognitivo maior que o estado de base do paciente em uma das 6 áreas da cognição. Segundo, esse declínio cognitivo impacta nas atividades instrumentais de vida diária do paciente, né? E terceiro, ele não pode ser explicado por delírio, né? Então eu excluo delírio. E o quarto critério que a gente vai precisar ter, também é um critério de exclusão, é que esse declínio cognitivo não seja melhor explicado por um transtorno neuropsiquiátrico, seja ele depressão, seja ele ansiedade, transtorno do pânico, esquizofrenia, né, ou qualquer outro transtorno psiquiátrico que a gente possa ter na prática e que pode muitas vezes cursar como sintoma com um declínio cognitivo, né? Então é muito comum na prática que idosos que abrem quadros depressivos ou quadros ansiosos evoluam com queixas de memória, né? Então eles acabam tendo uma piora na atenção, começam a ter sintomas de esquecimento, não lembro onde deixo as coisas, eventualmente até deixa a chaleira no fogão e esquece, né? É muito comum que idosos com transtornos de humor tenham sintomas cognitivos, correto? Então é muito importante uma avaliação específica para poder excluir que esses idosos não tenham, né, um transtorno neuropsiquiátrico. Com tudo aqui, eu quero fazer um disclaimer aqui, porque transtorno neuropsiquiátrico e demência, tá, são coisas que estão intimamente ligadas, tá? É muito comum que pacientes que tenham um transtorno neuropsiquiátrico, no decorrer da evolução desse diagnóstico, eles acabem evoluindo para demência, né? Ou que o paciente com diagnóstico de demência tenha associado um transtorno neuropsiquiátrico. Então essa é uma linha muito tênue, a gente sabe que depressão, isolamento social são fatores de risco para as síndromes demenciais, né? Mas nesse momento que eu estou diante de um paciente que tem um declínio cognitivo, que interfere nas atividades de vida diária dele e que
não seja melhor explicado por delírio, eu preciso ter certeza que eu não estou diante de um paciente com um transtorno neuropsiquiátrico que possa justificar essa alteração que ele está tendo. Em eu avaliando ele, né, fazendo os testes que a gente vai aprender aqui no canal, como fazer alguns desses testes, né, Mini-Mental, MoCA, teste do relógio, teste de fluência verbal, a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas, né? Então eu fazendo essa avaliação diante do paciente e descartando esses diagnósticos neuropsiquiátricos, eventualmente, né, eu como geriatra, se tiver alguma dúvida, é importante eu ter talvez uma avaliação do psiquiatra, mas é muito importante que eu consiga descartar completamente que esse declínio cognitivo não é melhor explicado por um transtorno neuropsiquiátrico. Eu tenho já pacientes que chegaram para mim no consultório, né, com queixas cognitivas, e a gente fechou diagnósticos de depressão, ansiedade ou mesmo esquizofrenia, né? E essa doença explicava o déficit cognitivo dele. Então a gente não acaba não fechando um diagnóstico de demência e sim uma outra doença que vai ter um tratamento completamente diferente, correto? Por isso eu falo que quando é que eu tenho um paciente com demência? Eu tenho um paciente com demência quando eu tenho um declínio cognitivo pior que o estado de base, que piora significativamente, que interfere nas atividades de vida diária do paciente, que não é melhor explicado por delírio e que não é melhor explicado por outro transtorno psiquiátrico, neuropsiquiátrico. Quando eu fechar esses 4 critérios, aí sim eu digo que o meu paciente tem demência. É só nesse momento que eu vou dizer que o meu paciente tem demência. Pode ser que eu consiga fazer isso numa primeira consulta, pode ser que eu precise de algum exame complementar, como foi naquele caso no meu consultório, para excluir outras causas, né? Mas eu preciso ter essa segurança, né, de que não tem outras doenças que podem justificar esse declínio cognitivo do meu paciente. E aí eu, fechando esses 4 critérios, eu digo que ele tem demência, e nesse momento, a depender dos sintomas clínicos, aí sim eu vou procurar o sobrenome, né? Então eu vou ter um paciente com demência e esses sintomas são melhor explicados, por exemplo, por doença de Alzheimer, ou são melhor explicados, por exemplo, por doença por corpus de Levy, vascular, frontotemporal, doença de Parkinson, né? Ou outras das síndromes demenciais que a gente também vai comentar aqui no canal. A gente vai falar sobre diagnóstico, então, né, no decorrer das próximas aulas, vou falar um pouco sobre exames, né, e o que a gente pode ter que pode atrapalhar e que a gente precisa excluir, mas é muito importante esse conceito, né, esses 4 itens que a gente precisa ter para fechar o diagnóstico de demência. Lembrando que isso nunca, em hipótese alguma, vai ser normal do envelhecimento. Então, não existe demência senil. Toda a demência é patológica, né? Mas a mais comum delas é a doença de Alzheimer, né? Sempre, né, talvez aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tinha esse termo, né? Não sei se em todo o Brasil, mas que antigamente se dizia, o vozinho estava muito velho, né? 85, 90 anos, e aí o vô ficou caduco, né? Era esse o termo que se usava antigamente para quando a pessoa começava a ter um declínio cognitivo em idades mais avançadas, né? Mas hoje a gente entende, né, que nesses casos o paciente tem sim uma síndrome demencial, né? Então eu tenho pacientes idosos com 90, 100 anos que têm uma cognição preservada e tenho pacientes com 90, 100 anos que têm síndrome demencial, e é isso que explica as alterações deles, né? E não, né, qualquer processo normal do envelhecimento. Beleza? Então assim a gente fecha essa nossa primeira aula sobre o que é demência, né? Lembrando dos 4 itens, né? Então vamos recapitular aqui. Eu preciso ter um paciente com um declínio cognitivo em uma das 6 áreas da cognição: memória e aprendizado, atenção, linguagem, comportamento, função executiva ou atividade perceptivo-motora, que seja pior do que o estado de base do paciente, né? Que interfira nas suas atividades instrumentais de vida diária, que não possa ser melhor explicado por delírio e que não possa ser melhor explicado por algum outro transtorno neuropsiquiátrico. Eu preenchendo todos esses critérios, eu vou ter um diagnóstico de demência. Então, agora eu peço para que, se vocês gostaram desse vídeo,
ativem as notificações, curtam, se inscrevam no canal, mandem para pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo e deixem nos comentários qual o tipo de demência que o seu familiar tem e, como eu comentei lá no meio, se vocês lembram qual área da cognição ele teve afetada na fase inicial da doença. Beleza? A gente também está aberto, sempre que vocês quiserem dar sugestões de conteúdos, podem comentar aqui no vídeo, que a gente vai estar produzindo cada vez mais conteúdos para vocês no decorrer das próximas semanas. Espero que tenham gostado, continuem nos seguindo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!